Bom, irmãos, graça e paz, dando continuidade à nossa aula, né, sobre a teologia bíblica do Novo Testamento, com ênfase nos Evangelhos. A gente está trabalhando o livro de Rus, né? Os irmãos estão vendo aí. Então, meus irmãos, lá no capítulo 2 desse livro, Rus vai trabalhar a questão do reino e o Antigo Testamento. Então, deixa eu só voltar a considerar algumas coisas que a gente já viu na primeira aula, de que eu tenho que compreender o reino de Deus numa perspectiva de espaço geográfico, numa perspectiva de preceitos para a comunidade da aliança e numa perspectiva de espaço geográfico sem a presença do antirreino. Agora, irmãos, só pontuando uma coisa aqui. Quando se fala isso, não quer dizer que, estilo, uma porção das Escrituras, o reino será apresentado de um jeito, de outra porção a outra porção, o texto será demonstrado, o reino será demonstrado de outro jeito, e por fim, a porção final, o reino será demonstrado de outro jeito. Não, não é isso. Não é isso. Por exemplo, nós vimos já no Antigo Testamento a ideia de reino de Deus como um espaço geográfico, a terra e tudo que nela contém é reino de Deus, e também nós vemos reino de Deus como preceitos dado ao povo da aliança lá no Sinai, certo? E esse povo, essa igreja, esse exército, e já que se tem que compreender que o povo de Deus, enquanto portadores desses preceitos do reino, eles se constituem num exército paramilitar contra o antirreino, certo? Então é nessa perspectiva que Israel é tido para o povo de Deus, que Deus é o rei de Israel, Melech de Israel, entendeu? Agora, interessante também que mesmo no Antigo Testamento você já vai ter profecias, promessas a respeito de um período aonde dentro do reino você vai ter a ausência do antirreino, tá? E esse desdobramento, esse aspecto do reino vai ser mais desenvolvido, obviamente, no NT. Tá bom, irmãos? Então, tendo dito isto, Vuz vai considerar algumas coisas aqui, a gente vai considerando, vai comentando, tá? A primeira coisa a ser observada nas declarações de Jesus a respeito do nosso tema é que elas claramente pressupõem um esforço consciente de sua parte em fundamentar sua obra com base na revelação de Deus no Antigo Testamento. E é aquilo que a gente falou, né? Jesus Cristo não é um personagem histórico que cai de paraquedas na história humana. Estilo, ele apareceu e ninguém sabe a razão dele ter aparecido. Ele mesmo não está muito consciente do que ele está fazendo isso. Compreende? Nada mais enganoso do que a ideia de que Jesus como fundador de uma nova religião. Não, irmão, Jesus ele se compreende como o Messias. Jesus ele se compreende como aquele de quem as profecias falavam. A igreja primitiva compreendeu isso. Volto a dizer, se os irmãos observarem no livro de Atos, por exemplo, entendeu? Como é a temática, como é a forma argumentativa de se pregar a respeito de Jesus, a comprovação para os judeus que Jesus era, sim, o cumprimento das profecias. O próprio Cristo, em caminho de Emaús, ele vai usar esse pressuposto de falar que as profecias, falar que a Taná, né, Torá, a lei e os profetas, Torá, os escritos e profetas, apontavam para ele. Tá? Então observa cá, nosso Senhor opera em território histórico desde o princípio. Do início ao fim ele se refere ao reino de Deus como uma concepção fixa, a qual assume que seus ouvintes estejam familiarizados. E de fato e verdade eles estão, né? Tanto com a ideia de Deus como sendo governador de tudo, certo? Como também com os preceitos que a comunidade da aliança deve viver. Então você tem a ideia aqui dos preceitos, leia-se preceitos aí no mesmo pactual, tá bom, irmãos? Para poder nós compreendermos as coisas. O Vuz continua aqui dizendo da seguinte forma: o Antigo Testamento reconhece um reino de Deus, como já existente naquele tempo. É óbvio, né? Tanto no seu aspecto geográfico, como no seu aspecto de preceitos da aliança, como também nos seus aspectos de concretização futura das profecias que dizem respeito à restauração de todas as coisas. Tá? Então observem aí, além do reino universal exercido por Deus como Criador de todas as coisas, Yahvé tem o seu reino especial em Israel. Isso é bem interessante. Volto a dizer, e aqui a gente começa a compreender as coisas, tá?
Da mesma sorte como Yahvé é o rei do espaço geográfico, dono de todas as coisas, Yahvé também é rei de forma particular do povo que ele elegeu antes da eternidade, que é chamado de igreja, tanto a igreja no AT quanto a igreja no NT. E Yahvé tem uma relação para com esse povo de rei, de pai, de senhor, compreende, de governador, de sorte que o rei humano no Israel antigo nada mais é do que o príncipe do Senhor. Certo? Então vamos lá, irmãos. Yahvé tem o seu reino especial em Israel, como também tem na igreja do NT. A passagem clássica relacionada ao último é Êxodo 19, 4 a 6, que parece dizer que a aliança no Sinai estabeleceu essa relação. Por causa disto, além de ser o Deus de Israel, também age como seu rei nacional. Tá? Que a gente já considerou. Por meio de revelação direta, ele lhes deu leis e pela subsequente duração de sua história, fez de sua lei uma realidade viva. Volto a dizer, o reino de Deus, no aspecto de preceitos da aliança, são comunicados ao povo de Yahvé. E é interessante, como a gente vai ver, como a gente já viu nos profetas, que a pregação dos profetas para o povo de Deus consiste em arrependimento. Consiste em, olha, se arrepende, vive o nomismo pactual, porque vivendo o nomismo pactual, tu adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Viver o nomismo pactual é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as nossas forças, do pensamento, com todo o nosso ser. Viver o nomismo pactual é isso. Porque também a vivência do nomismo pactual levará a uma liturgia correta. A vivência do nomismo pactual fará com que as mãos não estejam sujas de sangue. Fará com que os direitos do órfão, da viúva e do estrangeiro não sejam usurpados. Fará com que as leis sejam obedecidas, porque é vivência. Mas só quem pode viver o nomismo pactual é quem tem um aspecto de comunhão de vida da aliança dentro de si. Aí lembre-se dos dois aspectos do sacramento. Além de ter o aspecto legal, o aspecto de comunhão de vida. Ok? Então veja só. Até mesmo depois, quando surgiram reis humanos, estes não tinham nenhum outro direito do ponto de vista da legítima religião, senão os de vice-gerentes de Yahvé, ou seja, de príncipes de Yahvé. O significado dessa ordem das coisas era que todos os outros interesses na vida de Israel, tanto público quanto privado, eram parte da religião e subordinados a ela. Inclusive o Icrodit, né, ele vai estar trabalhando sobre isso, de que em Israel não tem a ideia de direito profano, não tem. Você tem todo o direito que rege as pessoas, entendeu? O direito que rege as relações de pessoa para pessoa, que no nosso mundo moderno seria um direito profano, né? O direito que não é religioso, mas em Israel você não tem isso. Esses direitos são originados em Deus, são originados nos preceitos da aliança, que já são dados de forma embrionária lá em Êxodo 20, 21, 22 e 23, onde você vai encontrar o código da aliança. Tá? Em si mesmo, essa ideia de um reinado exercitado pela divindade sobre o âmbito inteiro da vida não estava confinado à revelação da revelação especial. Melech, rei, era um nome comum para a deidade entre as tribos semitas, tanto que até certo ponto o princípio ao que chamamos de teocracia era conhecido por eles. Tá? Então, veja só, irmãos. Deixa eu continuar aqui, que Vuz vai considerar agora duas coisas bem interessantes já no NT. Ele vai dizer da seguinte forma: apenas duas passagens em que a antiga ordem teocrática das coisas parece ser referida sobre o nome de reino. Em Mateus 8,13, Jesus chama os judeus de filhos do reino, certo? Mas isso provavelmente quer dizer que, em virtude das promessas, eles são herdeiros do reino, mas não no sentido deles terem tido o reino em possessão real antes da vinda de Cristo. Tá? E aqui, mais uma vez, vamos entender a questão do aspecto legal e comunhão de vida. Como aspecto legal, eles tinham um sinal identitário que fazia parte da igreja, que era o exército do reino de Deus, certo?
Mas no aspecto de comunhão de vida, aqueles que não professavam fé em Cristo, aqueles que não reconheciam em Cristo o Messias prometido no AT, não manifestavam o aspecto de comunhão de vida. Tá bom? Com esse mesmo princípio, provavelmente devemos interpretar Mateus 21:43, onde Jesus prediz que o reino de Deus será tomado dos judeus e dado a uma nação que lhe produz os respectivos frutos, entendendo o termo reino como referência ao direito ao reino. E aqui é compreendendo de forma muito óbvia, entendeu? Um momento histórico que Jesus está falando para fariseus, certo? Pessoas que militavam contra ele, pessoas que não criam que ele era a concretização das profecias do AT. Lembre-se da relação de profecia e cumprimento, de que Jesus não era a concretização dessas promessas. E Jesus agora, instaurando o novo Israel, que agora não será mais somente uma perspectiva étnica, mas será uma perspectiva de todos os povos de várias nações. Ele fala isso, que o reino é tirado numa perspectiva étnica e dado agora numa perspectiva universal. Entretanto, é bom sempre dizer também isso, né? Que mesmo nessa perspectiva universal, judeus eleitos que vão professar fé em Cristo estão inseridos, como também gentios eleitos foram inseridos dentro da comunidade pactual do AT. Tá? Então, irmãos, considerando mais algumas coisas aqui de Vuz, Vuz vai dizer da seguinte forma, depois de ter dito isso, né? Ou, se o sentido literal das palavras for considerado, deve-se lembrar que o nosso Senhor as falou durante o estágio mais tardio do seu ministério, em um tempo que, através das suas obras, o reino de Deus, no seu mais novo e elevado sentido, né, que é no caso universal, tinha sido realizado, pelo menos incipientemente. E por que a ideia do incipientemente? Porque não havia ainda a ordem da grande comissão, certo? Mas é interessante que durante o ministério público do Senhor Jesus, você já percebe atitudes de Jesus de caráter universal. Você vai ter a mulher samaritana, você vai ter mesmo lá o rapaz lá que foi um ex-endemoniado de Gadara, e a ordem do Senhor de que ele devesse ficar se anunciando as grandezas de Deus, certo? Como também lá a questão da samaritana, como ela anuncia, não é? Aquele centurião romano onde Jesus disse que não viu fé também em Israel. Então você já vai vendo, irmãos, essas questões já de forma incipiente, tá? Mas é óbvio que vai se tornar maior, entendeu? Depois da grande comissão, mas se você também observar, no primeiro momento não, porque a igreja em Atos, no primeiro momento, ela é majoritariamente judia, e posteriormente, entendeu? Durante os séculos, ela se tornará majoritariamente gentia. Entretanto, compreendendo sempre, o majoritariamente não quer dizer a eliminação da outra parte, que seja minoritária. Ou seja, quando a igreja era majoritariamente judia, não quer dizer que não existia gentios na igreja. E quando a igreja é majoritariamente gentia, não quer dizer que não haja judeus na igreja. A expectativa do reino de Deus torna-se equivalente à esperança messiânica de Israel. Agora, visto que o nosso Senhor sabia que era o Messias prometido e sabia que o rei messiânico tinha tido seus típicos predecessores no Antigo Testamento, podemos mostrar indiretamente que o conceito de teocracia, como típico reino de Deus, não pode ter sido estranho para ele. E de fato não foi. Certo? E de fato não foi porque a gente observa, não é, que o Senhor Jesus, ele vai ter essa consciência, não é? Aqui eu quero ler alguns textos, né? Ler o texto de Mateus 4,17. Mateus 4,17. Onde a Escritura vai dizer da seguinte forma. Mateus 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Certo? O outro texto, Marcos 1,15. Marcos 1,15. Marcos 1,15. A Escritura vai dizer, Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vocês podem observar que a ideia de proximidade do reino aqui refere-se a crer no Evangelho,
ou seja, os preceitos do reino de Deus para a comunidade pactual. E é interessante que o Senhor Jesus está falando isso para os judeus, né? Que tecnicamente tinham um aspecto legal da aliança, mas precisavam ter o aspecto de comunhão de vida. E no período do Senhor Jesus, o aspecto de comunhão de vida era crer no Evangelho, era crer nas boas novas que ele pregava. Lucas 4, 43. Lucas 4, 43. A Escritura dirá: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Certo? Então você vai ver aqui, de forma bem contundente, essa questão do Reino de Deus como preceitos da aliança. Interessante que, por exemplo, em Lucas 17, 20, a Escritura diz o seguinte, que interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: nem vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele o acolá ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, obviamente, irmãos, aqui nós percebemos qual é o aspecto do reino que o Senhor está falando, os preceitos da aliança, naqueles que, pela graça de Deus, pela eleição, pela regeneração, tinham os preceitos já interiorizados dentro de si. E, usando a linguagem veterotestamentária, diríamos que são aqueles que têm o coração circuncidado. Tá? O coração circuncidado. Então, irmãos, deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Então, olha só, continuando aqui, aqui, como no Antigo Testamento, além do reinado divino sobre o mundo, tanto o reino presente de Yahvé sobre Israel, quanto o seu reino futuro são referidos. Nessas referências observamos duas peculiaridades. A primeira é que o reino em si mesmo não é, estritamente falando, representado como futuro. É óbvio, porque você já tem a ideia do reino espaço geográfico, não é? Você já tem a ideia do reino dos preceitos da aliança, certo? Então não pode ser somente uma perspectiva futura, mas apenas sua execução ou manifestação. O governo de Deus é existente, apenas não é reconhecido no presente. No futuro o mundo se submeterá a ele, de modo que o reino seja manifesto. Aqui vos está falando, obviamente, do aspecto do reino de Deus sem a presença do antirreino. Tá? A segunda peculiaridade consiste na raridade com que até mesmo nesse sentido restrito as fontes judaicas falam do reino de Deus como algo futuro. Em relativamente poucos casos em que há referência à nova ordem de coisas esperadas na era messiânica, a expressão reino de Deus aparece em conexão com esta, e isto não pode ser acidental. Provavelmente a razão é a seguinte: a concepção que a tipicamente judaica tinha, constituído da nova ordem das coisas, e o interesse que se vinculou a ela, não eram suficientemente teocêntricos para favorecer o uso da frase reino de Deus. A ênfase foi largamente colocada naquilo que o Estado esperado traria para Israel em um sentido nacional e temporal. Como consequência, o reino de Deus era pensado, observe, preferivelmente como reino de Israel sobre as outras nações, ou o lugar da ideia do reino foi ocupada por conceitos diferentes, tais como da era vindoura, que eram indefinidos o suficiente para abrir espaço para o nutrimento da mesma esperança autocentrada. Aí, isso aqui aí vai se lembrando, porque vai ter uma fala lá dos apóstolos do Senhor, não é? Onde tem a pergunta: é por essa época que restaurarás o reino a Israel? Então percebe-se que mesmo ele, dos apóstolos, ainda tinha essa perspectiva da restauração de Israel. Ou seja, ainda a perspectiva, parece que a perspectiva de um reino global, sem a presença do antirreino, ainda estava em desenvolvimento. Estava ainda muito presente a ideia da supremacia do Israel étnico sobre as outras nações. Algo mais ou menos que se deu, certo, no período de Davi e Salomão. Já que, principalmente no período de Salomão, a extensão do território de Israel foi aquela prometida por Deus a Abraão. E nesses dois períodos, Israel teve supremacia.
Obviamente que aqui não é dizer que Israel se tornou um império mundial ao ponto de subjugar povos. De fato, de verdade, Israel subjugava povos que habitavam naquelas terras que Deus tinha dito que seria de Israel. Mas Israel não pode ser visto como uma nação, um império, no sentido de conquistador, como fora a Babilônia, como fora a Síria, como fora a Medo-Pérsia, como fora a Grécia, como fora os romanos. No período de Salomão e Davi e Salomão, melhor dizendo, a extensão do território chegou à extensão daquilo que Yahvé tinha prometido a Abraão. Tá? Então isso é bem interessante, né? Porque a perspectiva que nós compreendemos hoje, certo, de reino de Deus como extensão territorial, sem a presença do antirreino, é uma perspectiva universal, certo? É uma perspectiva universal. E a perspectiva de subjugar é a perspectiva de não existir mais, né, o antirreino, nem o exército do antirreino, certo? Então, veja só, irmãos. Enquanto para a mentalidade do judaísmo, o governo divino é equivalente à soberania da lei, Jesus, embora sem excluir isto, certo, conhecia uma esfera muito maior em que Deus, através de atos salvíficos, exercitaria suas gloriosas prerrogativas de reinado em uma escala e maneira desconhecida até então. Seu ensino acerca do reino, uma vez mais, se transforma em um reino de graça, como também de lei. A ideia de graça de Deus estar agora atingindo, né, povos que antes não eram atingidos, né? E assim o balanço tão belamente preservado no AT é restaurado. Além disso, ao tornar a ideia tão proeminente como o fez em seu ensino, falando sobre ela exclusivamente como reino de Deus, nosso Senhor protestou contra o errôneo conceito popular do mesmo como reino nacional, cuja intenção era trazer supremacia e glória a Israel. Quer dizer, você não vai ter essa perspectiva. Agora eu volto a dizer, essa perspectiva ela vai ser desenvolvida. E parece-me que os apóstolos, naquele momento histórico lá da Assunção do Senhor, lá em Atos, eles ainda tinham essa perspectiva de reino no espaço geográfico, sem a presença do antirreino como supremacia de Israel sobre as outras nações. Finalmente, por meio do enriquecimento conferido à ideia do reino de Deus, que passa a referir-se tanto ao reino de graça salvífico como também de lei, lembrando sempre, né, o nomismo pactual continua presente. Mesmo no povo da nova aliança, no Israel de Deus, continua presente. Lembrando sempre isso, o segundo aspecto do reino de Deus, manifestação dos preceitos da aliança para a comunidade pactual. Tá? Por isso, irmãos, que é estranho e antibíblico quando você compreende o Evangelho não como um anúncio das prerrogativas deste reino. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. E o reino de Deus é o Evangelho. Agora, não é qualquer Evangelho, é o genuíno Evangelho. E o genuíno Evangelho nos leva para a lei. Porque nós não somos salvos por causa da lei. Nós somos salvos para vivermos a lei. Porque a lei é a manifestação do aspecto da comunhão de vida, no mesmo pactual. E essa capacidade de viver a lei é a graça de Deus, porque se compreendermos desta forma, a própria lei é a manifestação da graça de Deus. Porque a lei nada mais é do que as devidas instruções para que eu obedeça e tenha comunhão com esse meu Deus, que é Rei, Legislador, Senhor de todas as coisas. Ok? Então veja só, irmãos, foi possível para o nosso Senhor englobar sob a noção do reino todo o complexo de bênçãos e glória que a ordem vindoura das coisas envolveria para o povo de Deus, e ainda manter perante a mente do homem o conceito de que esse novo mundo de regozijo deveria ser desfrutado como um mundo de Deus. Portanto, ao unir o nome Reino de Deus a todo o conteúdo das esperanças messiânicas de Israel, ele lhe deu o mais elevado caráter, uma suprema consagração religiosa. Bom, irmãos, a gente vai ver na próxima aula a questão de reino e reinado, não é? E aqui é necessário que a gente já comece a compreender que a gente vai trabalhar
a ideia de vontade decretiva e vontade de preceito de Deus. Tá? Esses conceitos são importantes para nós compreendermos. Tá? Inclusive tem um material excelente, né, do reverendo Dr. Heber Carlos Campos, que ele vai trabalhar em um dos capítulos do seu primeiro livro, Ser de Deus, sobre as vontades de Deus. Que é muito bom se os irmãos tiverem esse livro, que os irmãos leiam, para poder nós compreendermos esse capítulo, irmãos. Então é como eu falei, o estudo do reino é um estudo complexo. Por quê? Porque abarca 3 possibilidades de tema, certo? E esses temas, eles não estão determinados, não estão, por exemplo, tema 1, aspecto primeiro, está numa parte da Bíblia, aspecto segundo, está na segunda parte da Bíblia, aspecto terceiro, está na parte final da Bíblia. Você não vai ter isso. Você vai ter esses aspectos sendo intercalados. E o problema é que o Senhor Jesus vai estar falando desses aspectos de forma sincronizada. De forma sincronizada, né? Ele vai estar falando desses aspectos. Entendeu? Onde ele vai estar falando de uma coisa, depois pode estar falando de outra, falando de 2 coisas ao mesmo tempo. Ele vai estar falando isso de forma sincronizada. Tá bom, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos as coisas, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Tá? A Ele toda a glória, irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém.